Nesse caso, não, porque são alguns casos bem específicos que estão previstos na lei. Não é para todos os casos de aposentadoria por invalidez que a pessoa vai ter direito. São alguns casos bem específicos, por exemplo, cegueira total, paralisia total. Tem alguns casos previstos lá na lei. Então, não são todas as pessoas que necessariamente se enquadram nesse critério, mas todas as pessoas podem fazer o pedido, e aí esse pedido vai ser analisado, a pessoa vai passar por uma perícia médica, e aí, com relação ao resultado, para ir uma carta em casa, né? Existe a comunicação do resultado da decisão, que é para a pessoa receber em casa. E aí a gente sempre orienta, deu entrada em um pedido no INSS, existem alguns prazos, normalmente é de 15 a 20 dias, até 25 dias, para esses benefícios, né? Que não dependem de uma marcação de perícia, de outros processos externos, outras pesquisas, outras consultas externas, que é para a pessoa ter uma resposta no prazo de até 25 dias por carta em casa. Então, a gente já orienta, olha, não recebeu a cartinha nesse prazo, volta aqui no INSS que a gente imprime a segunda via da decisão aqui. Então, a pessoa já sai ciente da decisão e já aproveita e já tira todas as dúvidas que tiver, né? Sobre prazo de recurso, sobre o porquê que o benefício foi indeferido, tudo isso. Mas tem como, eu digo assim, tem como divulgar isso? Eu falo, porque eu fiquei sabendo através da entidade que eu pertenço, né, que é o DEFA, né, porque tinha um papel colado lá na porta. Eu digo assim, e outras pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, eu falo, na mídia, jornal, tem saído isso, publicado isso aí ou não? Normalmente se fala de maneira geral dos benefícios, né? Especificamente dessa possibilidade, eu acredito que não. Tá? Olha, deixa eu só colocar aqui uma situação, que o programa, já do início, quando a gente falou desse programa, justamente é para isso, é para poder estar orientando, né, a população. Então, a gente faz esse trabalho junto às instituições, sindicatos, né, junto também às escolas. Então, justamente é para estar repassando para a sociedade, né, as informações junto à Previdência. Tá? Então, esse é o interesse da gente estar aqui em parceria com vocês. Tá? Deixa eu aproveitar, Daniela. Nós estamos com uma luta grande para tentar expandir o BPC para uma versão que nós chamamos de auxílio acompanhante, para quem recebe o BPC. Quando o Lula esteve aqui a última vez, inclusive, nós fizemos um documento, isso foi para a chefia de gabinete do presidente. Recentemente, quando nós tivemos aqui a secretária nacional de política para as mulheres, nós retomamos isso. E aí, recentemente, teve essa coisa do auxílio acompanhante. Isso não pode ser estendido para as pessoas que são acompanhantes das crianças, por exemplo, ou dos adultos que recebem o BPC? Por enquanto, não existe nada previsto nesse sentido, né? Não só no caso de BPC, mas, por exemplo, no próprio caso da pessoa que é aposentada por invalidez e que precisa de um cuidador, mas ele não se enquadra no caso desse aumento de 25%. E aí a pessoa tem que deixar de trabalhar, às vezes não tem conhecimento que pode continuar recolhendo para ela, né, contribuindo para ela, ou às vezes nem tem condição financeira de estar recolhendo para ela, e depois essa outra pessoa vem a falecer. E aí hoje a formatação legal do auxílio acompanhante não existe. Não tem nada não formatado existe, ainda. Na verdade, esse auxílio acompanhante para efeito de previdência. O que existe, esse aumento, a possibilidade desse aumento de 25% só no caso de aposentadoria por invalidez. Que, na verdade, é para o próprio aposentado, não é para a pessoa que cuida. Não é o cuidador. Agora, um benefício para o cuidador não existe. A gente tem conhecimento que existem, né, projetos de lei, como tem para esse caso das deficiências congênitas, né, dessa questão do critério de renda, né, de um benefício ser considerado no cálculo do outro. Existem coisas tramitando nesse sentido, mas que eu acho que é uma luta também dos deficientes. Com certeza. Né? Aqui primeiro, Wagner, aí já vai lá. Você falou com relação à perda de pai ou mãe, né, que a pensão pode ir para uma pessoa com deficiência.
Eu queria saber quais são os critérios que pode definir se a pessoa quando tem direito ou não a essa pensão e se quando pai e mãe são aposentados você tem acúmulo de pensão. Bom, então, no caso do falecimento dos pais, para o filho ter direito à pensão quando ele é maior de 21 anos, é no caso de invalidez, mas, na verdade, a pessoa ela passa por uma perícia médica para verificar quando ocorreu essa invalidez, porque o direito à pensão por morte dos pais, ele é só para o inválido que ocorreu a invalidez antes dos 21 anos. No caso da pessoa que ficou inválida após os 21 anos, ela já não tem direito à pensão por morte. E aí tem que ser verificado também se os pais eles eram segurados do INSS ou não, né? Porque às vezes não existia essa contribuição dos pais, então aí não existe nem a possibilidade da pensão. No caso do pai e a mãe ser segurado do INSS e a invalidez do filho ter ocorrido antes dos 21 anos e o médico conceder, a pessoa pode acumular a pensão do pai e da mãe. Pode ficar com a pensão dos dois. É apenas invalidez, não há critério de renda. Então, no caso da pensão por morte, é só a invalidez. E o que o pai e a mãe estejam contribuindo para o INSS na data do óbito, até a data do óbito, né? Senão, aí não teria direito. Não existe critério de renda. Só um segundinho, vamos lá, no microfone. Agora. Vamos. Se esse portador de deficiência já teve registro em carteira trabalhando, ele não tem mais, a partir do momento que ele teve registro em carteira, ele continua tendo a possibilidade de requerer essa pensão dos pais? Tem. Ou não tem? A única situação que está prevista na lei que impede, que na verdade não é que impede, que a pessoa não vai ter o direito reconhecido, é no caso da pessoa se casar. No caso da pessoa se casar, ela... Por exemplo, meus pais são vivos, eu estou trabalhando, de repente eu perco o trabalho, não consigo mais me incluir no mercado de trabalho, e meus pais falecem, eu posso requerer a pensão dele, então? Pode, dependendo, né, desses critérios aí da invalidez, sim, de quando certo. essa invalidez aconteceu. Trabalhando, não. Não, trabalhando, não. Se a pessoa estiver trabalhando, não. Tá? Independente de estar trabalhando, não tem problema nenhum. No caso, não. Se a pessoa estiver trabalhando, ela não vai ser considerada inválida, né? Tá certo. É uma incoerência isso. Pela invalidez. Não é pela deficiência. Gilmar, por favor, vamos organizar aqui. Pois não, e no caso da pessoa se casar, o INSS entende que essa pessoa vai passar a ser dependente desse marido, dessa esposa, e aí por isso que não existe mais essa dependência que é analisada em relação aos pais. Então, até por isso que tem essa questão de não estar trabalhando. Pela questão da invalidez e pela questão da dependência econômica também. Tá? Tem um amigo aqui, depois o Zé Carlos vai fazer uma pergunta. Meu nome é Santana, eu tenho uma pessoa sendo assistida pelo Paradever e nós fizemos uma pré-reunião para levantar uma pauta aqui sobre as dúvidas das pessoas que são assistidas lá pelo Paradever e a maioria delas já foram esclarecidas aí pela Daniela e pela Márcia e eu tenho uma pequena dúvida aqui em relação à Márcia, que na explanação dela ela comentou que a pessoa se aposenta com a mulher com 30 anos de contribuição e o homem com 35, mas no momento ela não citou. Mas existe, antes de satisfazer essa obrigação, de também ter a idade mínima para se aposentar, né? Seria e ou. Então... eu sou a Raquel, na verdade. Raquel, desculpa. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, a mulher tendo 30 anos de recolhimento e o homem 35 anos, independe da idade, ela pode aposentar. No caso da aposentadoria proporcional, é que ela tem uma idade mínima, que é quando a pessoa não estava para aposentar em 98, aí a gente vê quanto tempo faltava. No caso, a mulher não chega a completar 30 anos e o homem não chega a completar 35. Aí existe uma idade mínima para aposentar. Que aí no homem seria 53, né, e a mulher 48.